Olá pessoal, aqui é o Luciano da Clínica de Odontologia e eu resolvi gravar esse vídeo aqui é um vídeo relativamente curto para explicar para vocês sobre os tipos de materiais que a gente utiliza para a confecção da prótese sobre o implante. Então, lembrando em alguns vídeos anteriores, nós temos um implante, que é aquele pino, aquele parafuso em titânio que colocamos no osso e aquilo lá vai imitar a raiz do dente. Depois que colocou aquele implante, a gente põe a prótese, o dente, ou colocamos a prótese, ou os dentes. O vídeo de hoje é para esclarecer uma dúvida que muita gente tem me perguntado, é com relação ao material dos dentes, não dos implantes. O parafuso já está lá colocado e aí chega o momento do dentista falar para o paciente o seguinte: olha, nós vamos colocar agora o dente. O implante já está lá no osso, o osso ele já abraçou o implante, já osteointegrou, não teve a tal da rejeição, tá tudo bonitinho. Agora chegou o momento da prótese, de colocar o dente. E aí vem a dúvida que muitos pacientes têm me perguntado com relação ao material. Qual é o material que a gente deve usar? Resina, porcelana, quais são os materiais utilizados, tá? Então esse vídeo é para falar relativamente ao material do dente, tá bom? A gente tem basicamente dois tipos de material. Nós temos a resina e nós temos a porcelana. Ah, e qual que é melhor, qual que é pior, qual que eu coloco? Coloco resina, coloco porcelana. É assim, não existe melhor e pior. Cada material tem a sua característica, a sua vantagem e a sua desvantagem, e é isso o que você tem que indicar, receber do teu dentista, o que é o mais indicado para você, tá bom? Então vamos lá. Com relação à porcelana, a porcelana ela tem uma desvantagem, pois ela tem um custo um pouquinho mais elevado do que a resina, tá? Essa é a principal desvantagem que às vezes até limita o tratamento de alguns pacientes por ser um material com custo um pouquinho maior, tá? Mas assim, eu não enxergo isso como uma desvantagem tão grande, porque a porcelana ela tem basicamente aí duas vantagens aí muito grandes. Primeiro é a durabilidade. Você paga um pouco mais, mas você recebe um trabalho que tem uma durabilidade maior. Então a cerâmica ela tem uma resistência maior ao desgaste, tem uma durabilidade maior. A outra grande vantagem da porcelana é a estabilidade de cor. O que é a estabilidade de cor? É a característica que tem do material de resistir ao manchamento pelos corantes dos alimentos. Então a porcelana é um material que não amarela, ele não tem essa alteração de cor, entendeu? A resina, ela já tem por vantagem ter um custo menor, só que ela tem também uma durabilidade menor e ela sofre a ação do corante dos alimentos, ou seja, com o passar do tempo, a resina ela vai amarelando. Outros fatores que precisam ser levados em conta é o que a gente chama de arcada antagonista. O que é a arcada antagonista? O paciente está fazendo uma prótese inferior, está colocando os dentes aqui de baixo, por exemplo. A arcada antagonista seria a arcada de cima, a que morde contra esta prótese. E como é essa arcada de cima? Por exemplo, se a arcada de cima o paciente já tiver uma prótese em porcelana, se você colocar resina embaixo, a resina ela vai sofrer desgaste mais rápido pela ação da porcelana da de cima. Se de repente você tem em cima dentes em resina, ou por exemplo o paciente usa uma dentadura em resina, e embaixo você põe porcelana, essa sua prótese de porcelana ela vai desgastar mais rápido os teus dentes de cima. Então esse é um ponto também que a gente deve levar em conta para poder fazer a análise da indicação do caso do paciente, tá? E outro fator importante
é o bruxismo, que é o hábito de apertar, o hábito de ranger dente à noite. Então, os pacientes que sofrem bruxismo, eles acabam desgastando as próteses em resina numa velocidade maior do que uma prótese em porcelana. É lógico que existem aí os artifícios, existe a placa de bruxismo que você coloca na boca do paciente, mesmo que seja sobre implante. Eu tenho pacientes aqui no consultório que eles optaram em fazer uma prótese em porcelana e eles têm um bruxismo muito severo. Em cima desta prótese aqui, a gente ainda vem e põe a placa protetora para bruxismo, tá? Então a gente precisa levar em conta alguns fatores. Se o paciente é fumante, você vai colocar, por exemplo, uma prótese em resina, essa prótese ela vai amarelar mais rápido, ela vai encardir mais rápido, tá? Ela encarde um pouquinho mais rápido por causa da ação da nicotina, do cigarro e etc e tal. Paciente que toma muito café. Então existem vários fatores que você precisa levar em conta. Então não existe qual é o material certo, qual é o material errado. Tem um paciente aí que manda dúvida pra gente: o dentista fez errado, ele fez em resina. Não, ele não fez errado. Existe o material a resina, existem os materiais as porcelanas, existe a indicação de cada um. De repente, para o paciente ele ser um fumante, ele ranger dente, o dentista optou por uma prótese em porcelana. Então, às vezes o paciente me pergunta: ele quis me passar a prótese que era mais cara, ou ele quis me passar a prótese em resina? Não, existem os dois materiais são indicados, não quer dizer que o teu dentista está errado. O teu dentista, na verdade, ele fez uma análise do teu caso e ele indicou que ele julgou que iria te apresentar aí um custo-benefício melhor para o seu caso em função de alguns fatores que ele analisou, tá bom? Então, basicamente são dois tipos, não existe um melhor ou pior, existe a resina e existe a porcelana. A porcelana, ela custa um pouquinho mais, ela não amarela e é um material mais resistente ao desgaste. A resina custa um pouco menos, com o passar do tempo ela amarela e ela sofre um desgaste no intervalo de tempo menor, tá bom? Então não esqueça, temos os dois tipos de material, não existe o melhor, não existe assim o pior, existe o que está indicado para cada caso, tá bom? E isso é o seu dentista que tem a capacidade de fazer uma análise criteriosa do teu caso para indicar para você qual que é o melhor tratamento para você. Tá bom? Lembrando que vocês têm os meus contatos através do Facebook, do WhatsApp, sou eu mesmo que leio cada pergunta de vocês, eu mesmo respondo pessoalmente a cada dúvida de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.